das mais desagradáveis, né? É estar com o nome sujo na praça, né, minha gente? Você vai comprar um negócio, não dá certo, porque seu nome tá sujo, aí você não consegue comprar. Né? Além daquele constrangimento todo, né, que a pessoa passa. E o consumidor, ele fica limitado, né, para obter o financiamento e até mesmo abrir, né, um carnê de uma loja, enfim. Fazer a compra numa loja já fica desagradável, né, gente? E a Blitz do Consumidor vai abordar exatamente esse ponto. O que fazer quando está negativado no SPC, no Serasa? A gente vai saber a partir de agora. Solta a vinheta. Vocês já viram a cara dele aí, né? Pois é, gente. O nosso especialista em Direito do Consumidor, Elton René, vai esclarecer tudo. Então, manda tua pergunta pra gente a partir de agora no 981733660. Se você tá negativado, manda aí tua pergunta. Ah, como fazer isso? Como fazer aquilo? Se vira, Elton René. Bom dia, viu? Vamos se virar, aqui não tem problema não. Bom dia, Marília. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos falar sobre defesa do consumidor. Pois é, explica pra gente essa questão, né, de como funciona essa questão da negativação nesses órgãos. A negativação é aquele famoso SPC Serasa, que o pessoal sempre fala, né? Já está, digamos assim, consolidado na nossa sociedade. As pessoas sabem do que a que isso refere e os reflexos de uma negativação. Mas, evidentemente, o consumidor ele tem que prestar atenção em algumas situações porque ele tem direitos, mesmo numa negativação, para que ele não possa ser prejudicado ainda de forma muito mais exaustiva. Você falou aí agorinha. É desagradável, é constrangedor. Quando o consumidor ele não tem as informações com relação ao seu cadastro, por exemplo, ele pode passar por uma situação constrangedora dentro de uma loja, dentro de um armazém. Por isso que ele tem que seguir algumas orientações que nós vamos dar agora, para que ele possa assegurar ele alguns direitos também dentro dessa situação. Quais são essas orientações? Por exemplo, antes do consumidor, Marília, ele ter seu nome negativado, ele tem que ser informado. Não adianta. Se ele não deu causa ou se aconteceu alguma situação que ele venha a ser negativado, ele tem que ser informado. Se ele não pediu qualquer cadastro, ele também tem que ser informado porque está sendo cadastrado em um órgão de proteção do crédito, seja SPC e seja Serasa. Isso não tem um prazo mínimo, é de 10 dias. Então ele tem que ser informado por uma carta, por uma informação oficial que o nome dele está indo para um cadastro de negativação e que ele possa fazer o uso daquela informação caso seja equivocada aquele cadastro. Caso ele venha a ser negativado de forma equivocada, então ele pode ter o tempo necessário para poder, digamos assim, se solver ou solucionar a sua situação para que o seu nome não seja negativado. Por isso que a lei diz que ele tem que ser informado previamente, né? Uma vez cadastrado, aí ele vai ficar negativado por um determinado período. E qual o período? 5 anos. Não pode passar de 5 anos. Aí também tem outra situação, as pessoas falam, é 5 anos desde a negativação, desde o cadastro? Não, são 5 anos desde o problema que ele, digamos, causou. Se ele está negativado numa loja, Marília tem uma loja muito bonita, pomposa, de roupas finas, o seu cliente, a partir da data tal, começou a ficar devedor da loja, então o prazo é da data quando ele ficou devedor, exatamente. E não do efetivo cadastro dos órgãos de proteção do crédito. Então, são essas situações que o consumidor tem que prestar atenção para que ele possa exercer direito, o seu direito e também os seus deveres, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. E a pessoa pode ficar devendo, sei lá, ficar negativado, né, pela mesma dívida, quantas vezes ou não pode? Pois, belíssima pergunta, não pode. Uma vez negativado naquela determinada dívida, existe o prazo prescricional e a decadência daquilo dali. Então, o prazo é de 5 anos. Não pode haver nova negativação, né? Isso aí, às vezes, há uma burla, há uma, digamos assim, uma malandragem por parte de algumas empresas para que o consumidor ele venha ter uma nova negativação. Não existe isso. Negativou por conta de um fato, aquele fato vai ter que obedecer o período legal de até 5 anos de acordo com a lei. Ok. Olha só, vou dar só uma paradinha com o Elton aqui, porque já está em vigor a lei que proíbe aí o compartilhamento dos dados pessoais. Gabriela Lima
ela se encontra, né, com um advogado para esclarecer mais esse assunto. Segue aí ao vivo. Bom dia, Gabriela. Olá, Marília. Bom dia a você e bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã da Gente. Pois é, essa lei é de extrema importância, né, para as pessoas, porque, de fato, às vezes a gente se pega numa situação onde, do nada, os nossos dados acabam sendo divulgados aí pela internet e isso constitui uma infração, realmente, infringe, né, assim, o direito da gente de ter a nossa intimidade preservada. E, realmente, quem vai explicar melhor pra gente sobre essa lei, porque ela já existe desde 2018, mas quem vai explicar direitinho agora como que ela está sendo aplicada, como que funcionam as punições, é o doutor Vladimir Minar, que é advogado. E eu queria que você explicasse pra gente, doutor Vladimir, então, a partir de agora, como é que funciona tudo isso, já que a lei existe desde 2018, e como é que são aí as punições para quem não se adequar. Bom dia. Bom dia a todos os telespectadores. Bem, a lei, ela não é uma lei nova, é uma lei de 2018, só que por conta da pandemia ela foi postergada. Então ela entrou em vigor em 2020 e as punições agora a partir de 2021. Só que de 2021 até agora 2022, a gente vê as empresas tentando se adequar, mas ainda não está como deveria estar. Então o próprio judiciário já tem tomado ações para fazer com que as empresas entrem nesse viés de proteção. Ela visa dar uma proteção à nossa intimidade, como você bem falou, né? Através do princípio da autodeterminação, né? Da informativa. Então, todos os dados que são coletados e são tratados por qualquer empresa, pessoa física, pessoa jurídica, com finalidade econômica, eles devem estar adequados a uma finalidade da Lei Geral de Proteção de Dados. Se fizer sem essa finalidade ou sem essa observância da lei, pode haver punições. Perfeito, doutor Vladimir, muito obrigada, então, aí, por essas explicações e pela sua participação. É isso, Marília. Então, olha, todos devem ficar atentos a partir de agora. Desde uma pequena empresa a uma empresa maior, é necessário ter essa atenção, porque se realmente seguir divulgando os dados dos clientes, dos consumidores, realmente podem haver punições. Eu volto com você, Marília. Ok. E aí, eu vou entrar, né, no assunto aqui com o Elton Renner. Você viu aí essa questão dos dados, né, serem compartilhados. É perigoso também, né? Isso é uma prática recorrente. Quero aqui aproveitar o espaço para dar um abraço para o meu amigo Vladimir Minar, grande advogado, trata também das questões do direito do consumidor. E o que o Vlad falou, por exemplo, ele fala tão somente, está linkado com o assunto que a gente está falando. Que exato. Essa transmissão de informação, na realidade, é uma transmissão de cadastro. Você tem um cadastro numa empresa X e você passa para outra empresa, né? Sem informar o consumidor que você está sendo levado suas informações para outro cadastro de outra empresa e por aí vai. Claro, tem uma lei específica, como ele falou, não é nova, ela já está em vigor já há algum tempo, mas ela tão somente, ela nasceu no Código de Defesa do Consumidor. Vou até ler aqui, ó, artigo 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no artigo X, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas que ele não solicitou. Então, o consumidor, no parágrafo 3º, diz... Sempre que encontrar inexatidão dos seus dados, poderá existir sua imediata correção. E os bancos de cadastro, ele tem que ser informado ao consumidor quando não solicitado por ele. Isso quer dizer o seguinte, se você tem uma empresa X, e essa lei em específico, ela trata disso, se você passar, ela tem uma lei de proteção de dados. Não pode ser repassado para absolutamente ninguém, a não ser que você informe ao consumidor e peça a anuência dele. Se ele não der a anuência, não tem que passar qualquer tipo de informação. Mas o Código de Defesa do Consumidor, na década de 90, já tratava do assunto. Infelizmente, né, no nosso Brasil, tem que se criar leis para explicar outras leis para que elas venham ser executadas de forma efetiva. Infelizmente, é um vício que nós temos aqui no Brasil, porque o próprio Código ele já dava a solução para essa situação. Mas a Lei de Proteção de Dados, ela com certeza veio complementar essa situação e punir de uma forma mais efetiva os infratores. Muito bem. Vamos lá, tem já pergunta na telinha, hein? Bora lá. Marília, bom dia. Faculdade, pode colocar no SPC? Hoje pode. Muita gente faz isso, né? Vai fazer a faculdade, isso, não paga e fica meio complicado. Infelizmente, né? Ela pode, desde que ela informe a data que o consumidor, aquela regrinha que a gente falou agora há pouco, que ele começou a ficar devedor com a universidade e não do efetivo registro. Há uma falta das faculdades nesse sentido. Eles querem registrar o nome no cadastro do consumidor um ano após,
6 meses após, quando ele passa a ser devedor. Então, não pode ser assim. Tem que ser na data efetiva que ele começou a ficar insolvente com aquela faculdade. Mas, infelizmente, não só a faculdade, faculdades, escolas, elas têm livre acesso aos órgãos de proteção ao crédito. Maravilha. Já deixa aqui o telefone, né? Para quem quiser deixar sua pergunta através do nosso WhatsApp, deixa aqui no rodapé, tá, Janaína? Já deixa aqui para quem quiser anotar. Vamos lá, ter mais uma pergunta. Oi, sou Leandro Albuquerque. Bom dia, Marília. Estou negativado no Serasa. Como fazer? E aí, como fazer para limpar o nome, né? Nesse caso, está negativado, é só pagando a dívida, negociando. Como é que faz? Negociando, Marília. Eu acho que o primeiro passo do consumidor é ele procurar o seu fornecedor, o seu credor nesse caso, e ele tentar negociar. E aí tem um dado extremamente interessante. Tem uma situação que às vezes os consumidores se confundem e os fornecedores não dão informação fidedigna para aqueles consumidores devedores. No momento que você faz a negociação com a empresa, naquele exato momento, você dividiu a dívida? Pode acontecer, você dividir, você pode refinanciar. Você, naquele momento que você divide, naquele momento que você faz o acordo, já na primeira parcela, o seu nome já tem que ser retirado dos órgãos de proteção do crédito. O prazo máximo é de 5 dias. Não adianta. Tem empresa que informa ao consumidor que é só quando ele pagar toda a sua dívida. Você vai numa loja, refinancia, enfim, chega numa negociação nova daquela dívida e divide em 10 vezes, por exemplo. Aí Dona Maria vai passar 10 meses negativada ainda até o final do pagamento para ser retirado dos órgãos de proteção do crédito. Tá errado. No momento que ela faz a negociação, o nome dela já tem que ser retirado em até 5 dias, de acordo com a lei. Maravilha. Vamos ao pequeno intervalo, a gente volta já. Continue mandando sua pergunta para Elton René, que já ele responde. No próximo bloco vamos falar sobre empreendedorismo e motivação também, tá? Não sai daí.